Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber por aqui a pré-candidata ao governo de Minas pelo PSOL, Dirlene Marques. Bom dia, Dirlene. Bem-vinda à Rádio Super Notícia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os seus ouvintes. Prazer recebê-la aqui, Dirlene. Bom, eu começo perguntando a você quais são as suas prioridades como pré-candidata ao governo de Minas pelo PSOL. Na verdade, quanto pré-candidata, a gente só tem uma visão geral e uma proposta em relação ao próprio partido, né, e como esse partido poderia ver a sociedade como um todo. Porque o PSOL, como um partido de esquerda, ele se organiza internamente para poder organizar o seu programa e o seu propósito para a sociedade. Então, nós vamos agora iniciar, né, uma trajetória por toda Minas Gerais, onde a militância, né, organiza regionalmente seminários, e nesses seminários é que nós vamos coletar as linhas de atuação e de defesa em relação ao nosso programa para Minas Gerais. Ou seja, é um programa que vai ser, então, construído com a ajuda da militância do PSOL. Exatamente. É uma ideia de fazer uma construção coletiva, porque nenhuma candidatura é a candidatura dela mesma, dentro do partido. Ela tem que ser uma candidatura que representa as diferentes posições que o partido tem pelo Estado e pelo Brasil, obviamente. A gente já trouxe aqui no Café com Política a participação de uma outra pré-candidata ao governo de Minas pelo mesmo PSOL, que é a Sara Azevedo. E aí eu te pergunto, Dirlene, como é que estão as negociações em torno dessas pré-candidaturas que existem para o mesmo cargo, que é o cargo de governadora, no caso de vocês? Essa aí é uma forma, né, que a gente também organiza para não fazer como os partidos tradicionais, que alguns caciques se reúnem e decidem quem vão representar o partido naqueles espaços. No nosso caso, quem decide isso é também a militância a partir dessa discussão de programa. Então, nós agora, né, não só a Sara e eu, que somos, né, as pré-candidatas femininas pelo PSOL, mas tem também dois companheiros, um companheiro do interior de Minas, que é o Javier, e tem um outro companheiro que representa as brigadas populares, que é o Pedro Ottoni, que também está, né, se disputando esse cargo. Agora é o seguinte, como agora em abril a gente inicia as discussões pelo interior, no final nós então vamos definir quem vai representar aquele programa que foi construído coletivamente. Eu vou torcer e vou trabalhar muito para que essa decisão seja uma decisão consensual, onde, né, essas 4 propostas, né, que nós temos de representar esse programa, a gente possa chegar a um acordo. Espero e vou trabalhar muito para isso. Caso isso não seja possível, aí então o diretório é que vai tomar essa decisão, mas aí levando em conta as discussões e levando em conta como que a militância se colocou pelo interior. Dirlene, você falava que o programa de governo do PSOL vai ser fruto de uma construção coletiva. Mas eu imagino que você, inclusive, como ex-professora da UFMG, professora aposentada da UFMG, tenha um olhar sobre o Estado e consiga imaginar algumas questões que são prioritárias hoje para o desenvolvimento de Minas Gerais. E aí, muito mais até do que via instância partidária, digamos assim, eu te pergunto, quais são as suas percepções sobre as necessidades que tem o Estado de Minas Gerais? Essa aí é outra postura, né, que exatamente por isso que eu acho que o meu nome pode ter uma aceitação melhor, né, tanto socialmente como para dentro do PSOL. Primeiro porque eu, além de ser professora, fui professora durante uns 30 anos de economia dentro da UFMG, eu sou militante social, sou militante feminista e participo de todos os movimentos, né, que buscam construir, né, uma sociedade melhor, mais igual dentro da nossa sociedade. Nesse sentido, eu tenho uma visão, sim, é claro. Eu acho que Minas Gerais é um estado extremamente rico e interessante. Ele é meio uma síntese do que é o Brasil. Porque ele tem o norte, né, que tem uma concentração maior da pobreza, tem o sul, que é próximo de São Paulo e muito parecida à sua economia, enfim, tem o centro, que é mineradora. Nós temos uma multiplicidade de problemas e também de vantagens, né? Nós temos uma população extremamente criativa e diversa,
É um bioma fantástico que predomina dentro do estado, que é o Cerrado, e temos uma diversidade em termos de riqueza. Nós temos sido explorados fundamentalmente pelas mineradoras e pelo agronegócio. Isso empobrece tanto a população quanto o nosso território, porque eles vai, né, a riqueza que tem no solo. Quando as mineradoras simplesmente tiram o minério e mandam para fora sem agregar muito valor a esse minério, mas ele destrói o subsolo, impossibilitando também a agricultura, impossibilitando uma construção mais equilibrada, né, de todo o território. Então é o seguinte, a gente tem muitos problemas, mas também temos um potencial muito grande de construir coisas novas. Junto com isso, tem uma questão que é fundamental, como a maior riqueza a maior extração da riqueza, na realidade, vem da mineração. Essa mineração paga impostos extremamente baixos. Nós temos que repensar o papel do Estado nessa história, em especial em relação à tributação. Nós sabemos que a tributação ela pode ser uma forma eficiente de fazer distribuição da riqueza. No nosso país e no Estado, é claro que isso não ocorre. Sabemos que o Brasil ele tem uma inversão da sua forma de cobrar impostos. Cobra mais de quem é mais pobre, menos de quem é mais rico. Então, a gente tem que procurar, dentro do nosso território, dentro dos limites que é dado ao governo, fazer alterações nessa forma de tributação. E, ao fazer essas alterações, tem também aquilo que também passou a ser uma lógica no nosso Brasil, que é as isenções fiscais. Então, você isenta, em especial, os mais ricos de fazer as contribuições necessárias para viabilizar uma atuação e um governo, né, que possa pensar mais igualmente esse território. Tudo isso que você está dizendo seria uma lógica para combater aquela velha máxima que a gente escuta aqui em Minas, de que quando a economia do Brasil vai mal, a economia de Minas vai pior ainda? Serviria como mecanismo para combater esse problema? Que o Estado de Minas Gerais está vivendo agora uma crise sem precedentes. E as pessoas costumam falar muito isso. Quando Minas vai mal, quando o país vai mal, Minas costuma ir pior ainda do que já está indo para o Brasil. Isso tem uma razão interessante, quer dizer, interessante e péssima, né? Porque o Brasil, a sua alavancagem de crescimento, ele se faz através da exportação de commodities. E aí o seguinte, quando internacionalmente, e a crise também, a gente tem que levar em conta que a crise econômica não é a seguinte, caiu em um lugar, ela espalha ao mesmo tempo em todos os lugares. Não é assim, ela vai por cadeias, né? Quase um efeito dominó, muitas vezes. Um efeito dominó. E esse efeito dominó, ele vai sendo de forma mais lenta e progressiva. Então, ele não cai no mesmo instante em todo mundo. Mas, então, como exportadora de commodity, isso aí pode, a crise atingir a Europa, atingir a China, ela vai repercutindo aqui dentro do Brasil, né? E nós somos um grande produtor de commodities, né? Que é a produção de minério, né? E a produção do agronegócio. E nesse sentido, é claro que a repercussão aqui ela vai ser muito intensa. A busca de valorizar a nossa produção através do desenvolvimento tecnológico e da produção, né, de conhecimento, ela não foi muito à frente. Ela não teve um investimento maciço para que ela, de fato, tivesse esse tipo de repercussão. Então, é claro que quando a crise internacional atinge o Brasil, que é o que tem acontecido, né, eu diria que essa crise é uma crise sistêmica, que ela vem desde os anos 70, e cada vez o fôlego de crescimento ele tem se dado de forma mais restrita. Então, demorava 10 anos, passou a ser 7, e agora, enfim, está 2008 e agora repercute de forma tão intensa no Brasil. Então, na medida que essa crise sistêmica ela tende a se agudizar cada vez mais, a repercussão sobre aqueles estados onde a sua economia básica é a exportação de commodities, ela passa também a ser mais intensa. Dirlene, você falava agora há pouco sobre essa questão de repensar a tributação em Minas Gerais, aquilo que compete especificamente ao governo do estado, mas de repensar formas de se tributar
no Estado. E aí eu te pergunto em detalhes mesmo, o que seria o essencial dessa proposta de repensar essa questão tributária do Estado? Seria sobretaxar, por exemplo, essas atividades que você aponta até como nocivas ao Estado, como o caso da mineração e do agronegócio? Principalmente isso, né? E procurar formas de amenizar a tributação sobre o consumo, né? Porque, enfim, o consumo ela vai atingir a toda a população, né? Que consome desde o arroz até o eletrônico, eletrodoméstico. Então, tentar reduzir esse tipo de tributação naquilo que compete ao Estado. E aí também tem as tributações sobre as produções que são, que agridem em especial o meio ambiente, que o Estado pode fazer isso. Todo mundo que mora aqui em Belo Horizonte tem visto como é que os seus arredores, que antes era visto como um local meio paradisíaco, está secando, né? Os rios estão secando, isso muito devido a que as mineradoras, elas retiram do subsolo a água que vai possibilitar, né, que vai possibilitar o seu trabalho, né, de mineradora. E nós temos um agravante sobre isso, que é a utilização da exportação do minério através dos aquedutos, né, que manda do mineroduto. Uhum. Que ontem, mais uma vez, inclusive, teve um problema lá na zona da Mata Mineira, né? Isso. Não, isso já havia toda essa previsão de que o mineroduto ele se destrói com muita rapidez. Então, portanto, ele vai começar a dar problemas cada vez maiores, né? E nós vimos, além do mineroduto, nós vimos as barragens, que podem ser feitas barragem com outra qualidade, outro tipo, etc. Então, o Estado ele pode interferir nisso com muita intensidade. Tanto amenizando, por exemplo, você pode amenizar a cobrança de impostos naqueles que fazem esse tipo de exploração com menor danos, como pode cobrar mais daquelas que utilizam formas de extração dos produtos, né? Agrominerais, etc., de forma mais destruidora. Isso está dentro da capacidade do Estado, porque tem tributação que é federal e que o federal depois repassaria. Tem também formas diferentes que o Estado tem utilizado, que são as isenções fiscais das grandes empresas. E isso não pode continuar acontecendo. É claro que você tem listas de grandes empresas que estão efetivamente, praticamente não pagam, né, impostos, né? Então, essa é que é a discussão que a gente fala da inversão tributária. Você tem que cobrar menos do consumo e mais da produção, em especial daquela produção deletéria. Dirlene, eu queria falar com você também a respeito de política nacional. A gente viveu agora uma semana muito tumultuada no cenário político nacional, de um acirramento dessa cultura de ódio que tem sido disseminada na política brasileira, com o ataque à caravana do ex-presidente Lula no sul do Brasil, no interior do Paraná, ataque a tiros a 2 dos 3 ônibus que compunham essa caravana. A gente sabe que o PSOL tem uma proximidade ideológica com alguns setores do PT, e a gente até percebeu manifestações do PSOL nesta semana após esse episódio. E eu queria saber qual a sua opinião sobre essa disseminação do ódio e sobre esse ataque em si que viveu essa semana a caravana do ex-presidente. Eu acho que talvez fosse bom a gente recordar que essa intensificação desse ódio mais explícito e mais violento, começando lá com o assassinato, né, ou a execução da Marielle. Exatamente. Mas depois dela, até agora, ocorreram situações absurdas, né? De extermínio da população negra, ela jovem negra, ela já é uma história. Mas nesses últimos 15 dias isso tem se intensificado de forma intensa. Foi aquela chacina daqueles jovens, né, lá no Rio de Janeiro, a prisão daquele padre lá no norte de Minas, né? Agora esse ataque, né, essa coisa absurda, né, que foi esse ataque à caravana do Lula. Bem, eu acho que isso aí tudo tem a ver com essa lógica da crise, que no período que a crise se intensifica e que
o capital não pode continuar lucrando tanto quanto ele vinha lucrando antes, ele vai procurar todas as formas possíveis de aumentar a exploração. E ao aumentar a exploração, você também estimula a competitividade e estimula o ódio em cima daquelas populações, em especial daquelas populações que são colocadas como as populações excluídas da nossa sociedade. Em especial as mulheres, os negros, né, a população LGBT. Então, sobre essa população, esse ódio se intensifica de forma incrível, né, acelerada. Nós temos visto esse processo desde 2013, passando aí pelo golpe do Temer, e agora ele vai se intensificar muito porque entra um processo eleitoral, onde você tem candidaturas, né, à esquerda, como é a candidatura do Lula, como a nossa candidatura, que é a do Boulos, elas tendem a crescer, né? Então, você tem que procurar formas de que isso seja eliminado ou que traga essa população para um ódio a esses setores. Bem, mas ao mesmo tempo você vai encontrar, todas as pesquisas têm mostrado isso, a maioria da população, em torno de 60%, varia aí esse percentual, mas é uma população que tem rejeitada a política exatamente por causa desse processo, né? E eu acho que nós temos que trabalhar muito essa ideia de que a política é algo que trabalha para o bem comum, não é a política para enriquecimento individual, não é a política por interesses individuais. A ideia do bem comum é a ideia que nós temos que trabalhar na política, e eu acho que isso é possível reverter essa campanha de ódio existente. Dirlene Marques, que é pré-candidata ao governo de Minas pelo PSOL, foi nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua entrevista. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la. Rodrigo, eu queria muito agradecer essa abertura que a Super está fazendo, porque nós não temos muito espaço para poder chegar à grande massa da população. Queria agradecer o convite feito pela Thalita, né, e espero que a gente possa encontrar novamente nesse espaço. Com certeza, a gente vai ter oportunidade de discutir muito mais. Esse é o objetivo do Café com Política, que é ampliar a discussão e levar a discussão de todos os matizes ideológicos, sejam eles da direita, da esquerda, do centro. O importante é que o cidadão ouça e crie a sua própria consciência política e, claro, consciência crítica acima de tudo. Obrigado mais uma vez, Dirlene, pela presença.